Como prometido, eu estou na linha com o presidente municipal do PSOL, Ramon Andrade, que é meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista exclusiva. Carimba, Kleber Play, porque é exclusiva. Ontem à noite o PSOL anunciou o nome de Niuly Campos. E agora com exclusividade a gente conversa com o Ramon Andrade. Ramon, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Fã. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes do Jornal da Fã. Prazer enorme estar aqui. O Ramon, ontem, como eu falei nas postagens do PSOL, o nome de Niuly Campos foi escolhido durante uma plenária, pelo que foi divulgado. Como é que chegaram? Quais foram os requisitos pensados para escolher o nome de Niuly Campos como pré-candidato à Prefeitura de Aracaju? Olha, Diego, no final do ano passado, nós realizamos um congresso municipal, momento em que essa nova direção municipal foi eleita, né? Fazia parte da pauta daquele congresso a aprovação de resoluções políticas, né? Com o regimento próprio do congresso, a gente tinha aberto prazo para a inscrição das resoluções, enfim, o debate aconteceria à noite junto aos delegados eleitos para estarem no espaço. Acontece que entre as forças partidárias presentes no PSOL Aracaju, apenas uma inscreveu resoluções, né, que foi a nossa tendência, a minha tendência, a tendência da companheira Niuly, a Primavera Socialista. Naquele momento, a gente entendia que um debate dessa importância não poderia ser feito nessas condições, né, apenas com uma força declarando sua posição, porque aí a gente obrigava os delegados das demais forças a votarem conosco ou a se absterem. Então, numa postura muito democrática, né, e de mediação, que é o que se exige da maior força partidária, a gente remeteu a aprovação das resoluções para a nova direção municipal, abrindo-se aí um novo prazo para inscrições de resoluções, para que todas as forças pudessem travar o bom debate, que, no fim das contas, é o que mantém um partido de tendências vivo, né? Então, ontem a gente estava nesse momento. Assim, o Congresso remeteu à direção municipal o debate e aprovação de resoluções, e ontem nós tivemos a aprovação de 2 resoluções por consenso, né? Todas as forças aprovaram a mesma resolução de conjuntura, marcando mais uma vez aí a posição do PSOL enquanto oposição aos algozes da classe trabalhadora aqui na nossa capital. Aprovamos por consenso também a nossa resolução de balanço interno, né, avaliando a última gestão e colocando os desafios para essa que inicia agora um mandato partidário, e aprovamos a resolução sobre a eleição municipal de 2024, onde a gente oficializou a indicação do nome da companheira Niuly Campos como pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, e da nossa tática eleitoral, que passa também pela ampliação de cadeiras na Câmara Municipal da capital. Perfeito. Ramon, só corrigindo que você está falando com o Antônio Cardoso. Mais cedo você conversou com o Diego Rios, que é a produção do nosso programa, agora comigo, Antônio Cardoso. Mas, Ramon, eu te perguntei quais foram os requisitos. O que foi que levou à escolha de Niuly Campos? Existia alguma pesquisa interna? Existia algum favorecimento nesse sentido, vindo das ruas para o nome de Niuly Campos? Por que o nome dela foi escolhido? Por experiência, já ter passado por uma disputa do governo, por uma disputa da prefeitura também. O que foi que levou, o que foi que pesou no nome de Niuly? Olha, Antônio, nós tivemos 3 pré-candidaturas apresentadas ao partido aí nos últimos meses, né? Além de Niuly, a pré-candidatura da deputada Linda Brasil e também a pré-candidatura de Isadora Brito. 3 mulheres colocaram o nome à disposição do partido para cumprir essa tarefa. Com toda a legitimidade, afinal de contas, o PSOL é o partido da diversidade, da pluralidade, então marca muito a nossa história aqui em Aracaju, que todo esse debate de definição em torno da escolha da pré-candidatura para a Prefeitura da capital tenha girado em torno aí, entre o nome de 3 mulheres, uma mulher negra, uma mulher trans e uma liderança do movimento dos trabalhadores sem teto. Então isso é motivo de muito orgulho para a gente. Por ser um partido de tendência, evidentemente,
nós temos concepções políticas que são muito convergentes, afinal de contas está todo mundo no PSOL, mas que se distanciam em algum ponto, e aí a concepção política leva também à avaliação de conjuntura e, portanto, de tática, que são também diversas. Então, daí que surgiu a necessidade, né, de cada tendência ter apresentado um próprio nome, isso é legítimo. Da nossa parte, a defesa em nome da pré-candidatura da companheira Niuly, ela passa por alguns pontos. Nós entendemos, primeiro, que Niuly saiu de um processo histórico em 2022, quando disputou uma eleição majoritária. Então, tem experiência nisso, a gente entende que eleição de majoritária é diferente de eleição proporcional. Niuly tem muita experiência, foi destaque em todos os debates que participou. Entendemos que, naquele momento, a pré-candidatura de Niuly Campos foi lançada numa conjuntura tardia, né? A gente demorou, enquanto partido, a lançar a pré-candidatura da companheira, que teve uma pré-campanha prejudicada, né? Quando o partido oficializou a pré-candidatura de Niuly ao governo do Estado, já havia uma polarização dada entre a esquerda e a direita, que levou os dois candidatos, respectivamente, ao segundo turno. Apesar de ter uma candidatura tardia, de entrar num cenário já polarizado, enfim, com os progressistas e esquerdistas meio que já assumindo o lado, o Niuly foi destaque nacional, né? A gente precisa lembrar que a companheira, proporcionalmente falando, obteve a maior votação de uma candidatura ao governo do Estado, do PSOL, no país inteiro, né? Niuly foi a candidata ao governo do PSOL mais bem votada do Brasil, proporcionalmente falando. E nós precisamos resgatar também em números, né? A Niuly teve 11,84% dos votos da capital naquele momento. Então, mais uma vez fazendo história aí como a candidatura do governo do PSOL, que quase bateu 12% na capital. Além disso, tem uma avaliação que ela liga aí um pouquinho com o primeiro ponto que eu trouxe, né? Por ter sido uma candidatura lançada de forma tardia, a gente entende que, mesmo ela tendo feito história, batendo aí o recorde de quase 12% na capital, se tornando a candidata ao governo mais bem votada do Brasil, proporcionalmente falando, a gente entende que o resultado político daquela campanha foi muito maior do que o resultado eleitoral, porque muita gente, a gente que andava na rua fazendo a campanha da companheira, ouvia que muita gente queria votar em Niuly, mas não poderia porque entendia que naquele momento as condições para um segundo turno já estavam dadas, né, devido à demora do partido em ter lançado uma outra alternativa. Então, se Niuly fez história fazendo 12% naquele momento, ela poderá fazer história agora, com um ano aí de frente, para organizar uma pré-campanha e garantir aí a conquista do coração, da mente e da esperança do povo da nossa capital, que é uma militante aguerrida e muito competente para essa tarefa. Então, passa um pouco aí pela experiência de já ter disputado uma eleição majoritária, mas passa muito também pelo próprio desempenho eleitoral, né? Niuly teve quase 12% dos votos válidos da capital há um ano e meio atrás, então isso não é pouca coisa e isso dá um respaldo enorme para que a companheira seja escolhida pelo partido para assumir a tarefa. Se o nome de Niuly foi escolhido por experiência, pelo histórico anterior, isso não é uma decisão um pouco conservadora para um partido que é marcado pelo progressismo, Ramon? Não, a partir do momento que a gente está falando da escolha de um nome de uma mulher negra, mãe, que é também a primeira pré-candidata do PSOL enquanto mulher preta na capital, a gente não pode em nenhum momento falar em conservadorismo, né? A gente entende que o PSOL ele é um partido grande aqui na capital e, portanto, tem a tarefa de ter uma pré-candidatura que represente essa grandeza, né? Então, é preciso mostrar a diversidade na escolha das candidaturas, e uma mulher negra representa muito bem isso, mas é preciso também ter a preocupação de ter alguém com a experiência necessária para fazer um bom combate aí nas eleições que se aproximam. Perfeito. E a gente viu nas postagens que diversas lideranças aqui também apoiaram, no final das contas, o que foi decidido pelo diretório, né? Pela decisão de vocês ontem. No entanto, a deputada estadual Linda Brasil, que tinha o nome mais cotado, né? Que tinha o nome mais ventilado, até por conta do seu mandato, que é o que tem mais destaque hoje dentro do PSOL em Sergipe,
De acordo com a postagem de Linda Brasil, ela colocou no Instagram, no X, né, antigo Twitter, ela fala bem assim, ó, ela diz assim: acabamos de sair da reunião ampliada da direção municipal do PSOL, onde por maioria da decisão foi escolhida a companheira Niuly Campos para representar na disputa da Prefeitura de Aracaju. A Niuly, meu máximo respeito e admiração, estaremos juntas, diz Linda Brasil. Mas ela também continua: não posso deixar de expressar que essa decisão foi tomada de maneira inédita apenas pela direção do partido, sem ouvir a militância em plenárias de base, como tradicionalmente era feito no PSOL. Também é preciso dizer que a decisão foi tomada de maneira isolada, refletindo apenas a posição de uma única tendência, a Primavera Socialista, e da qual fazem parte o ex-deputado estadual Irã Barbosa e Niuly. Contávamos com o apoio de todas as outras tendências e da militância do partido. E ela ainda continua: infelizmente, palavras da deputada, a decisão da maioria isolada da direção não refletiu o clima da militância organizada independente, que estava na reunião ampliada, assim como não reflete as mais de 600 assinaturas de militantes do PSOL, ativistas, lideranças populares e sindicais que assinaram um manifesto em apoio à minha pré-candidatura, diz a Linda Brasil, e as pesquisas divulgadas nas quais apareço como o nome do PSOL mais bem posicionado em razão do reconhecimento da minha trajetória militante, da trajetória eleitoral 2 vezes a mais votada em Aracaju e da atuação parlamentar em defesa da classe trabalhadora. Respeito à decisão e seguirei à disposição para a construção do nosso Partido Socialismo e Liberdade. Continuo na luta, nas ruas, na Assembleia Legislativa de Sergipe, na construção das candidaturas do PSOL para combater a direita e a extrema-direita que hoje lideram as pesquisas eleitorais. Vamos que vamos fazer do PSOL a referência da esquerda sergipana. A gente vê na postagem da Linda Brasil, ela comentou isso, a deputada, ela, apesar de dar todo o apoio, como ela diz no final, ela questiona essa tomada de decisão, porque, pois ela não foi feita da forma que tradicionalmente era realizado dentro do PSOL. O que houve de diferente nesse sentido, presidente? Olha, amigo, é uma decisão que precisa ficar claro que ela não foi tomada de porteira fechada, né? Então, mais uma vez, nós tivemos um congresso municipal há pouco tempo, onde esse debate já estava colocado na mesa, 3 pré-candidaturas estavam apresentadas, e que a gente optou por remeter esse debate e essa aprovação de resoluções à direção, justamente porque naquele momento congressual, que é o momento mais democrático de todo o partido, apenas a nossa tendência tinha inscrito resolução. Então, o que todo esse processo garantiu, e isso a gente não pode negar, foi a participação das demais forças e a participação da militância, né? Porque apesar do Congresso, que é o espaço democrático, ter remetido a decisão para a direção, então é uma decisão importante. Ontem foi uma reunião aberta à militância, onde todas as forças presentes tiveram defesa de resolução, tivemos depois inscrições entre os militantes de tendências organizadas e independentes que fizeram a defesa de suas preferências. E ontem precisa ficar claro também que nós tivemos 4 resoluções apresentadas, né? Uma defendia o nome de Linda, uma defendia o nome de Niuly, e as outras 2 defendiam que a gente acumulasse mais antes de tomar a decisão. Então, das 4 que foram apresentadas, cada uma defendia um nome já previamente indicado e 2 defendiam a prorrogação do debate. Então, a gente não pode falar de uma decisão isolada e muito menos de um apoio do conjunto das outras forças a uma pré-candidatura, né? Porque não foi o que aconteceu ontem. 4 resoluções foram apresentadas e 2 não tratavam de nomes, 2 tratavam de um método mais aprofundado antes da escolha, né? Foi esse cenário que nós tivemos na noite de ontem. Perfeito. Presidente, a Magna Santana também tem uma pergunta. Eu peço que faça um pouquinho de silêncio para a gente conseguir ouvir a Magna Santana a partir de agora. Ela tem uma pergunta para você, presidente. Bom dia, presidente. Bom, meu questionamento é baseado nos comentários e nas repercussões, as primeiras, né, ainda em redes sociais, e a gente sabe que outras ainda virão em torno dessa decisão do partido.
mas a possibilidade de Linda deixar o PSOL diante dessa contrariedade, entre aspas, né? Dessa manifestação de não ter participado, não ter sido escolhida, porque não é de agora que ela vem colocando isso, né? E que, de certa forma, ela acabou ficando meio que excluída. Enfim, ela deixar o partido, isso também não será um grande impacto? Como é que vocês avaliam, de repente, a possibilidade de perder Linda Brasil? Perfeito, presidente. Olha, Com a Magna, eu palavra. não sei se isso é uma possibilidade, eu espero que não. Gostaria de falar aqui publicamente, já falamos isso pessoalmente a ela, que Linda é a deputada do partido aqui em Sergipe, é uma militante histórica do partido, é muito importante para a gente no presente, porque exerce uma mandata exemplar em defesa da classe trabalhadora aqui no Estado, e é muito importante para o futuro também, porque contribuiu muito já para que o pessoal chegasse no patamar que ele está hoje, e a gente não tem dúvida nenhuma que vai seguir contribuindo para que o pessoal seja cada vez maior. Então, a gente espera que isso não seja sequer uma possibilidade. Linda é muito, muito importante para o nosso presente e para o nosso futuro. Perfeito, presidente. Só mais uma pergunta. O manifesto de forma nacional que foi feito pela Linda Brasil também chegou a pesar de forma contrária nessa decisão ou de forma favorável? Como é que foi visto esse manifesto? O manifesto foi formalmente entregue ontem à direção, né? Existe uma certa tradição, né, dentro do pessoal de manifestos, colhendo assinaturas aí de militantes que não necessariamente estão dentro do próprio partido, em torno de apoios a pré-candidaturas que estão colocadas. Assim, foi uma ação legítima da deputada e do seu grupo. Não dá para desconsiderar, né, todas as lideranças que ali estavam assinando esse manifesto, mas, mais uma vez, né, tivemos outros critérios de avaliação também, que levaram aí em consideração a escolha do nome da companheira Niuli. Foi um documento político importante que a direção recebeu ontem, mas foi levado em consideração, evidentemente, não dá para desprezar esse tipo de apelo, mas outros critérios também foram colocados na mesa antes que a decisão fosse tomada. Perfeito, presidente. Mais alguma colocação sobre o tema? Não, queria dizer que ontem foi uma noite histórica para o partido, né? É importante a gente falar aqui publicamente mais uma vez que nós aprovamos 3 resoluções, das quais 2 foram consenso entre toda a militância do partido. Então, isso é algo muito, muito importante, que a gente precisa celebrar essa vitória, né? Não é fácil, dentro de um partido de tendências, a gente conseguir tamanha articulação aí em torno da unidade. Conseguimos consenso em 2 das 3 e conseguimos consenso em pontos que são muito importantes, né, na construção dos desafios aí do PSOL para o próximo período e na avaliação de conjuntura acertada, que nós seguiremos sendo oposição a todos os inimigos da classe trabalhadora aqui na capital e que, taticamente falando, nesse ano eleitoral, isso vai se refletir no programa defendido pela companheira Niuli Campos. Então, é o momento de celebrar todo o consenso alcançado ontem na direção e o momento de comemorar a vitória da companheira, que vai, de forma muito, muito exemplar, defender o nosso programa, disso a gente não tem dúvida. Perfeito. Presidente, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço. Um grande abraço. Esse foi o presidente municipal do PSOL, Ramon Andrade, conversou aqui com a gente sobre a escolha de Niuli Campos como pré-candidata à prefeitura de Aracaju. Envolveu toda a polêmica nas redes sociais na noite de ontem. Se falava muito sobre a não escolha de Linda Brasil para essa disputa. Havia um manifesto, inclusive nacional, com nomes como Tarcísio no Rio de Janeiro, Érica Hilton, a deputada, que tinham assinado esse manifesto em favor de Linda Brasil para a disputa da Prefeitura de Aracaju. A deputada estadual também falou sobre isso em suas redes sociais, mostrou uma certa insatisfação no momento da escolha, mas no final das contas disse que vai apoiar a pré-candidatura de Niuli Campos à Prefeitura de Aracaju. Ano eleitoral, muita coisa a rolar. Tem muita coisa nesse ano de 2024.